Olá, meus irmãos, boa noite. Eu vou começar esse vídeo aqui para trazer mais algumas informações acerca do vídeo anterior, né? Meus irmãos pediram para que eu pudesse trazer mais algumas informações sobre esse conteúdo, e o que eu tenho a esclarecer-lhes é: Yeshua no passado ao todo teve 7 esposas, não esposas como tradicionalmente é hoje, como é, hoje é popularmente é, exemplificado em toda essa esfera global. No passado ele teve 7 mulheres com quem teve 2 filhos com cada uma. Ele não foi maritalmente casado com elas, ele teve uma relação. E o que ele disse acerca de casamento é notório. Foi Moisés que deu carta de divórcio, foi Moisés que trouxe lei de casamento. E ele mesmo disse que no princípio não era assim, ou seja, não se casava-se nem se dava por casamento. Ou seja, não existia um juiz, não existia um meretríssimo, não existia um padre, um pastor, um sacerdote para poder unir duas pessoas. Elas eram unidas pelo amor, elas eram unidas pelo sentimento e elas eram unidas pela atração, pelo magnetismo. E depois que Moisés veio, ele trouxe toda esta tradicionalidade, toda essa liturgia, esse sistema escravagista e também ilusório, e acerca do casamento, porque isso quando ele saiu de dentro do Egito, ele veio e quis organizar o povo de Israel, quis organizar aquela população. Então o que ele fez? Foi separado dele, do espírito dele, dividido com mais 50 homens, e se tornaram eles juízes dentro da nação de Israel, ainda quando eles estavam no deserto. Então aquilo ali, os homens começaram a cobiçar outras mulheres, e aquelas mulheres foram se sentindo ultrajadas, enganadas, e nisso ele trouxe essa organização religiosa matrimonial, e ele também colocou ela dentro do livro de Gênesis, inserido pela mentalidade dele. Por isso tornar-se-ão, unir-se ao homem com a sua mulher, e tornar-se-ão os dois uma só carne. Isso é a palavra de Moisés, não é palavra do narrador. Entendeu? É a palavra do escritor, não do narrador. O narrador é aquele que narra na psique do psicógrafo. Então Moisés foi um psicógrafo naquele tempo, porém essa parte ele trouxe de si mesmo, e Deus não interfere nessas questões. É a mesma questão da canalização, é a mesma questão da incorporação. Se o médium ele não está apto a transferir uma mensagem mediúnica através da sua percepção intuitiva, sabendo separar o seu próprio pensamento do pensamento irradiativo da entidade ou do espírito que está trazendo aquela mensagem, então o médium não está bem preparado. O médium ele não está bem posicionado ainda. É necessário haver uma posição do médium quanto a essas questões. Por quê? A mediunidade ela não pode ser interferida pelo médium. Quando a espiritualidade está trazendo a mensagem, o médium ele deixa aquele espaço no seu interior, ele oculta sua mente, ou ele preserva sua mente em consciência, mas ele não atrapalha na comunicação verbalística estereótica entre os espíritos. Isso dentro do conceito da incorporação, da canalização e adentra o conceito que nós temos da mediuniformação. O que é a mediuniformação? É a informação que vem da espiritualidade por meio dos médiuns, por meio de nós mesmos. Então, quando nós, igual eu agora, eu, Emerson, sou o médium, classificadamente um médium pelos homens aqui, mas porém,
como os meus mentores, eles assim não têm a consciência e a expansão e a elevação espiritual que eu tenho, então eu mesmo falo do meu próprio espírito, segundo aquilo que o meu amigo muito íntimo, que é o Yeshua, que é a fonte criadora, nós somos íntimos, somos bem parceiros, estamos bem unificados, bem coligados em uma só unidade, somos uníssonos em vontade própria. Eles têm a vontade deles, eu tenho a minha, cada um segundo a sua própria consciência e seu estágio evolutivo de capacidade mental, de assegurar-se de quem é, segundo a sua própria autodidatura. Então, voltando para aquilo que aconteceu em Israel acerca do casamento, foi Moisés que trouxe essa liturgia, foi Moisés que trouxe esse dogmatismo, foi Moisés que trouxe essa diretriz. E Yeshua, ele veio e disse que quem dava carta de divórcio era aqueles que seguiam a lei de Moisés. E Yeshua não seguia a lei de Moisés. Yeshua seguia os seus próprios princípios, a sua própria filosofia. Ele seguia aquilo que ele tinha ouvido do Pai, que o Pai estava nele, ele estava no Pai, era um só. Eu estou com Yeshua, estou com o Pai. Pai de Yeshua, o Pai da criação, tanto faz. Só que hoje, para mim, o Emerson, eles se tornaram obsoletos, desnecessários e retrógrados. Entendeu? Eles tornaram-se dessa forma. Por quê? Porque, para mim, são descapacitados de inteligência e de intelectualidade, tanto um quanto o outro. Mas eu respeito cada um na sua individualidade, no seu suporte de consciência, porque é isso que eles trazem consigo mesmo, entendeu? A Yeshua é muito amigo meu e a fonte criadora também, entendeu? Então, como nós somos muito amigos, eles passam certas informações, mas é, muitas das informações que eles me passam eu filtro e transfiro aqui de uma forma mais simples e detalhada, da qual todos nós possamos nos alimentar bem e nos fazer ensinados e aprendizados, e termos por conhecimento daquilo que nós estamos verbalizando, exteriorizando e trazendo da espiritualidade. Como o conceito que eu falei das 7 esposas de Yeshua. Ele não foi casado igual a tolice dos homens agora, não. Entendeu? Não. E passa longe. Quando fala em unir-se os dois uma só carne, é a copulação. É só a copulação entre o homem e a mulher, os dois juntos. Isso já uniu-se em uma só carne. Entendeu? No princípio não era lei de divórcio, lei de casamento, não. Porque você só de olhar e intencionar com a mulher, você já está fazendo o que é ou o que não é. Entendeu? Não vou falar de pecado, pecado não existe. Isso é uma prisão, uma escravidão mental. Pecado não existe. O que existe são erros e acertos. Nós ou acertamos ou erramos, e nós também, através dos nossos erros, nós podemos aprender a acertar, nós podemos aprender a melhorar. E acerca dos outros filhos de Yeshua, eles estão encarnados, sempre estão encarnados, como foram 7 mulheres e 2 com cada um, dão 14 ao total, entendeu? 14 filhos, todos homens, todos homens. E essas esposas que ele teve também estão encarnadas. E não foram esposas, foram apenas um veículo para que elas pudessem trazer à luz e gerar filhos aos filhos de Deus, serem filhos de Deus. Yeshua era um filho de Deus. Então, aqueles que foram filhos de Yeshua na carne, no sangue e no espírito, na copulação e na junção carnal entre Yeshua e cada uma daquelas 7 mulheres que ele teve, todas elas geraram 2 filhos homens. 7 vezes 2 dá 14. Então foram 14 filhos ao todo. E outras informações é que elas foram as prostitutas, que ia ser apedrejada, a que lavou os pés dele com o cabelo, a mulher samaritana, as 2 irmãs de Lázaro e mais algumas outras que agora não está vindo, porque não é o momento de trazer. Tá bom? Tudo isso nós temos que ter essa percepção. Esse vídeo vai ter o tempo necessário dele. Estou gravando esse vídeo aqui a pedido de um grande amigo, irmão e companheiro que eu tenho.
E há muito eu até pedi ajuda e recursos para poder estar junto dele, mas acredito que não é a força da vontade, da espiritualidade, nem a programação a qual eu vim incumbido de prestar. Então, eu só que agradeço a cada um de vocês, meus irmãos. Essas são as informações que eu queria ter trago. Os outros filhos de Eixo estão na Terra, e provavelmente os seus filhos também estão. Eles trouxeram ensinos sobre reencarnação, sobre ressurreição. Eles trazem diversos ensinos na área da universalidade, na área da unicidade. Os filhos de Eixo nenhum tem dogmas, preceitos, religiões. Todos são livres e tecem pelo progresso e pelo avanço da humanidade. Muito obrigado, meus irmãos. Lembre-se de mim nas minhas orações. Vou deixar o meu número de Pix aqui, que eu estou precisando de ajuda dos irmãos. Se puderem contribuir, eu agradeço. Tá bom? Continuo sem trabalho, esperando o meu momento e passando o meu processo. Tchau, tchau.